estão? Espero que muito bem. Eu estou muito feliz começando hoje um novo encontro. Para os que fizeram a diplomatura, é uma possibilidade de nos reencontrar falando de um tema específico. Para os que ainda não conhecem como trabalhamos, é uma possibilidade de saber como funciona, como é o mecanismo da diplomatura em literatura brasileira que estamos trabalhando. Então, inclusive temos alunos que estão fazendo a diplomatura agora e também vieram fazer esse seminário específico sobre literatura infantil em língua portuguesa. Então, sejam bem-vindos. É um seminário, apenas vai durar um mês aproximadamente, e aqui trabalharemos de maneira intensiva a literatura infantil que se desenvolve e se desenvolveu historicamente na língua portuguesa. Sejam bem-vindos então a esse seminário intensivo sobre literatura infantil. Esse seminário vai estar organizado assim, mais ou menos. Nós vamos ter uma boa parte de teorização para poder delimitar e recortar o que é a literatura infantil. E talvez mais que teorizar, vamos estar problematizando o que é a literatura infantil, ao tratar de estabelecer os limites. Vamos estar criando, na verdade, a problematização como reflexão do que é esta parte da literatura dedicada às crianças ou aos jovens, no caso dos falantes lusófonos. Sim? Por outro lado, vamos falar da história. Quando falarmos da história, eu vou voltar para trás, lógico, nos autores que estabeleceram os primeiros registros de literatura infantil no mundo. Então, vamos dar uma olhada geral no que é considerado literatura infantil desde o início, para depois entrar, sim, na literatura produzida em língua portuguesa. E aí a gente vai dar essa olhada geral, vamos passar apenas por Portugal, e vamos nos focar no Brasil. A ideia é ver como a literatura infantil chega e se desenvolve no Brasil. Por vários motivos, a gente está trabalhando sempre um pouco mais focadas no Brasil. Eu sou brasileira e me sinto com mais liberdade para falar da literatura brasileira, no caso. Talvez só me sinto com mais liberdade para falar da Argentina, né? É só por uma questão dos lugares do qual realmente eu me apropriei da literatura ou faço parte da cultura desses lugares e gosto de falar da literatura desde a experiência de leitora e de ser que faz parte dessas culturas. Então, a gente vai se focar na literatura do Brasil. Então, historicamente, a gente vai trabalhar como chega a literatura infantil ao Brasil e como vai se desenvolver aí. E até hoje, fundamentalmente porque a literatura brasileira, a literatura infantil brasileira tem um lugar no mundo de grande reconhecimento hoje. Então, a gente vai se focar aí. Mas quando estivermos trabalhando as obras em si, eu quis ir além do Brasil. Por quê? Porque eu queria mostrar um pouco da literatura infantil produzida também em Portugal e em 2 dos seus países africanos, em Angola e em Moçambique. E, por sua vez, um dos pontos, uma das ideias mais interessantes para mim desse seminário é ver como grandes escritores de literatura para adultos, se quisermos, fizeram obras incríveis para crianças. À medida que a gente for trabalhando no seminário, vamos ir vendo aonde eu quero chegar com isso. Então,
tomei autores que já tínhamos trabalhado na diplomatura de literatura brasileira e que eu estou tomando na diplomatura agora de literatura e língua portuguesa, que é o segundo nível. Então, para os que já fizeram, vão poder ver agora como esses autores que já trabalharam também trabalharam com esse público, com o público infantil. Ou os que ainda não fizeram a diplomatura vão poder ver esses autores e depois, quando chegarem a fazer a formação, vão poder voltar a ver esses autores agora num lugar totalmente diferente, tá? Então, vários das obras escolhidas estão relacionadas com isso, com esses enormes nomes da literatura em língua portuguesa, escrevendo agora para a criança. Agora sim, vamos começar com a problematização, vamos começar a pensar em o que é literatura infantil? O que eu quero dizer quando eu digo literatura infantil? O que estamos procurando, os pais, quando procuramos literatura infantil? Aonde querem chegar os escritores quando produzem literatura infantil? Então, eu, quando escrevi o projeto para esse seminário, e vocês com certeza leram, quando se inscreveram, eu coloquei algumas pautas do que a gente vai falar agora. E está relacionado com, aonde está focada a literatura infantil. E se começamos a falar e tentar discutir sobre isso, muitas opiniões podem surgir e vão dizer, por exemplo, que a literatura infantil sempre está pensando na mensagem, sempre tem algo a dizer, sempre tem uma moral para deixar. Pode ser. Que a língua que está utilizada na literatura infantil não é a mesma linguagem, melhor ainda, a linguagem que utilizamos quando escrevemos para pessoas adultas, que devemos escrever com uma língua como a que falam as crianças, que essa linguagem deve ser compreensível e aceitada e tomada pela criança. Pode ser. Os temas. Que tema? Qual é o tema? Vamos falar de temas que preocupam as crianças, temas que vão gerar interesse nas crianças. Vamos falar de brinquedos e vamos falar de os alimentos que as crianças gostam de comer e de situações que elas gostam de viver. Pode ser essa outra questão. Também pensamos no livro, o objeto livro. Um adulto talvez toma o livro, toma as letras, pronto, não tem imagens, não tem grande coisa, talvez a capa, algo que chame atenção. Mas o que acontece com o livro infantil? O livro infantil, então, como objeto lúdico, como coisa a ser tomada, a ser apalpada, mordida, descoberta. Há um jogo ali no que é a gráfica, a construção do livro como objeto que diferencia da literatura para adultos. Acho que é um ponto talvez importante a ter em conta. Mas depois está a questão: quem vai ler esses livros? Qual é o nosso público meta? Qual é o alvo? A quem estamos escrevendo? E aqui eu acho que ninguém vai discutir, que estamos focados nisso, em pessoas que ainda estão em formação, ainda estão se formando,
estão se formando socialmente como seres que fazem parte de uma sociedade e como tais devem cumprir certas regras que estavam pré-estabelecidas antes da sua chegada. Então, eles estão aprendendo a se comportar na sociedade, estão aprendendo a falar, estão aprendendo a ler, estão aprendendo a manejar o idioma, a linguagem, essa língua na qual estão inseridos, essa língua que reflete a sua cultura. E na ideia de cultura, eles estão aprendendo o que seus ancestros deixaram a eles, e eles devem aprender e tomar e fazer parte deles também essa cultura. Isto é a criança, são esses seres que não são pequenos adultos, isso é fundamental. No momento a literatura esteve pensada para pequenos adultos, as crianças não eram indivíduos como tais, eram apenas, um brote do que depois seria a planta. Não é isso, não falamos disso. Falamos de um indivíduo que, como tal, se completa e que dentro da sua etapa está perfeito, né? Não tem nada a melhorar, está perfeito em cada um dos seus momentos. E nós estamos tratando adultos de impor a eles uma realidade, uma cultura, uma forma de ser, e é isso o que eles ainda estão adquirindo, essas normas, essas regras, essa moral que pais, avós, professores estão colocando dentro do seu mundo, sim? Mas a literatura infantil, nessa procura por cumprir e responder a todos esses parâmetros, a ter a mensagem adequada, na linguagem correta, com o elemento gráfico e lúdico chamativo e o tema, estão esquecendo muitas vezes do eixo fundamental que tem a literatura, e que a literatura, antes de mais nada, é uma obra artística, é uma produção, é arte. E muitas vezes eu vejo isso também na literatura para adultos. Estamos tanto pensando em como ajudar os adultos a melhorar e deixar um ensinamento e papapá, que esquecemos do fim último da arte, que eu tenho plena certeza que é a beleza. E se não há beleza, e se não há encantamento, e se não há magia, perde essa relação com a arte. E para isso não tem que ser uma obra fantástica? Podemos encontrar obras maravilhosas falando de fatos reais, construídos com uma extremada beleza, tá? Então, resumindo um pouco, eu considero que a literatura infantil tem, antes de mais nada, esse direcionamento, o público ao qual está dirigida. Que além do mais varia, logicamente, não é a mesma coisa escrever para crianças de 0 a 1 ano, sim, que não vão ler, logicamente, que vão tomar do que os pais ou o adulto leia, que vão priorizar e vão estar mais atentas ao livro objeto lúdico
do que escrever para crianças de 10, 11 anos que estão ao limite da adolescência e que também é tremendamente complicado essa idade, e nessa passagem já querem deixar de lado o que a infância, os elementos que eram atraentes a elas nesse momento, para tentar se aproximar mais a ideia do adolescente como caminho, chegando ao adulto. Então, e no meio temos um monte de variante mais. Então, é um público no qual eu vou ter que estar muito atenta, prestar muita atenção ao pequeno, a pequena fragmentação da idade e do momento em que essa criança está vivendo e como ela está se desenvolvendo, e que o que agora chama atenção, o que agora é necessário, o que ela precisa, o que ela vai, com que ela vai se deslumbrar. Então, enquanto o bebê de 5, 6 meses vai poder tocar esse livro e sentir a textura, e escutar as palavras e começar a tentar repetir. Então, esse jogo simbólico da elaboração linguística através da repetição é muito atraente. Depois vou me encontrar com crianças que descobrem o nome das coisas. Então, esse jogo de ir colocando e nomeando, bom, é uma maravilha, mas sempre tem que gerar esse encantamento, tem que gerar essa magia, tem que sei lá, explodir frente a esses seres que estão descobrindo o mundo. E a literatura chega a eles desde um lugar onde não há limites, como as crianças não têm limites para a sua criação, para a imaginação. Então, esse é o lugar onde vamos estar construindo essa obra literária para seres que estão descobrindo a maravilha de pertencer a este mundo, estão conhecendo cada elemento que envolve eles, estão aprendendo dessa cultura que vai os aconchegar e vai fazer com que se sintam parte desse mundo ao qual pertencem. E nesse jogo da imaginação e o deslumbramento, e aqui eu quero trabalhar concretamente a palavra deslumbramento, porque eu acho que descreve claramente aonde eu estou tratando de chegar com vocês. O deslumbramento é a turvação da vista causada por excesso de luz, brilho. Está próximo à vertigem. É o estado do espírito de quem é tomado por viva admiração, encantamento. O deslumbramento do menino era visível. E eu gostei de tomar essa descrição de dicionário, e a frase que estava, achei maravilhosa, porque justo é onde queremos chegar. O deslumbramento do menino era visível. Então as crianças vivem nesse deslumbramento constante, descobrindo esse mundo, tá? Então, o que acontece? Enquanto então esses seres ainda não conhecem sua cultura, ainda não sabem como funciona o jogo, né, da moral e da ética, não conhecem os parâmetros impostos pela sociedade, para as normas de comportamento, e nem a língua e a linguagem, pá. Mas eles têm duas coisas que são fundamentais. Eles têm esse poder de deslumbramento ainda. Eles podem ainda se deslumbrar
vendo que um dia cai água do céu, de repente, sim? Ou com a paisagem no geral, ou como se faz tal ou qual coisa, sim? O que tal animal nasce assim ou de outra maneira. E isso também está acompanhado de uma enorme liberdade. Essa liberdade não tem limites. Eles não têm limites, por isso a criança não tem limites e é tão perigoso. É tão perigoso os acidentes com crianças, porque eles não conhecem o limite. Eles sabem que se eles acham que eles podem subir e trepar mais um pouquinho, eles vão fazer. E não estão pensando que se eles caem lá de cima, eles se matam. Tá? Então, essa liberdade que os adultos já não temos. E também não temos esse deslumbramento. É o que nos diferenciam, é o que nos separam. E essa maneira de nos relacionar com o mundo, que é através dos nossos sentidos, eu vejo, eu sinto, eu cheiro, mas vamos refletir sobre isso. A maneira que temos de conhecer o mundo, que é através dos nossos sentidos, uma maneira que muitas vezes é enganada, ou seja, muitas vezes os nossos sentidos podem ser enganados por muitas coisas. Quantas vezes vocês sentem um cheiro e a tua memória viaja a quando você era apenas uma criança e sentia o cheiro dessa comida, desse bolo maravilhoso que fazia a tua avó? Essa comida, o teu paladar te engana, porque você, ao lembrar, você pode sentir o sabor dessa coisa que nesse momento te provocou tanta alegria ou tristeza, que às vezes por algo nos deixa de gostar, porque quando a gente comeu essa coisa, aconteceu algo feio, horroroso, terrível na nossa vida. O frio e o calor também às vezes está mais relacionada com os sentimentos que com o clima. Então, os nossos sentidos, que são a maneira de conhecer o mundo, muitas vezes não são tão fiéis. E se não são tão fiéis? Aonde está a diferença com a criança? Que como sua imaginação pode sentir e cheirar e ver o que elas querem. Acontece que nós estamos tão fechados na nossa carcaça de homens e mulheres grandes que não podemos nos permitir esse lugar. Então, a obra para criança, a literatura infantil, muitas vezes não nos chega porque nós não nos damos a liberdade de sentir e de brincar e de entrar no jogo do que está se estabelecendo nessa obra. Sim? Então, esse bloco de imaginação mais liberdade o campo de ação, é aí onde os escritores para crianças vão estar desenvolvendo suas obras. Esse par essencial de imaginação e liberdade vai nos dar as pautas de até onde podemos chegar. E podemos chegar até o infinito, criando para crianças. E os adultos, no geral, ao estarmos limitados, não podemos entrar aonde? No jogo da verossimilhança. E outra vez aparece aqui a questão da verossimilhança. E eu vou me atrever a dizer que o fator essencial da literatura para uma boa obra literária é a boa construção da verossimilhança. É fazer uma boa elaboração da verossimilhança. É tudo para uma obra literária. Porque só assim
eu vou poder entrar nesse universo e vou poder aceitar as regras impostas pela verossimilhança. Se não há uma boa elaboração, eu não vou aceitar. Nem a criança vai aceitar, nem o adulto vai aceitar, nem dentro da literatura para adulto. Voltamos então a ver o que significa verossimilhança. A verossimilhança é a característica do que é verossímil, que aparenta ser ou é tido como verdadeiro, verossimilhante. A qualidade do que parece verdadeiro, do que não contraria a verdade. Isso é fundamental. Não contraria a verdade. Não é necessário que seja a verdade. Não é necessário, ninguém está falando que seja a verdade, mas que dentro desse momento é a norma que vamos seguir. Sim? Então, se estamos lendo sobre fadas e duendes e tudo mais, bom, devemos construir de tal maneira a obra para que dentro desse universo seja lógico. Você vai ter autores como, por exemplo, Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis, que no começo das obras você tem páginas e páginas e páginas, uma explicação, de uma justificação para que você entenda e para que você sinta que é verossímil essa história. Então, cada autor vai encontrar os elementos para criar a verossimilhança. Agora, as crianças não precisam tanta explicação e justificação como nós. Elas podem entrar mais facilmente nesse jogo, sem tanto problema. É muito fácil de perceber como a criança rapidamente pode sair das regras impostas pela realidade, pelo que é verdadeiro, e fugir para sua imaginação, observando elas brincarem. Mas jogar um tema para a criança e ver, né, como ela... vamos comer essa comidinha. Ai, não, mas... e rapidamente ela entra nessa fantasia e começa. Tá? Então, se você joga os elementos justos sobre a mesa, ela mesma vai poder fazer sua elaboração. Os textos têm uma mensagem. Os textos falam de alguma coisa, tá? As mensagens historicamente na literatura infantil foram se modificando. Depende do ponto de vista do qual era visto a criança, por exemplo, a função da literatura infantil foi se modificando. Então, enquanto inicialmente estava pensado em um caráter puramente para educação, para formar, com relação à moral e à cultura e demais. Hoje em dia temos muitos textos do qual a mensagem está relacionada com coisas da vida cotidiana, sim? Coisas que a criança está vendo no dia a dia, coisas que fazem parte da aprendizagem das normas que a sociedade impõe a elas e que elas devem ir aprendendo. Então, vai estar por um lado, vamos ter livros de como deixar de fazer xixi nas fraldas, como fazer xixi no banheiro, como devemos comer, o que devemos comer isto, comer aquilo, não comer tantos doces e papapá, papapá. E muitas vezes então relacionado com funções fisiológicas do ser humano, que a gente vai avançando, como falar, como nomear as coisas, que nome tem cada coisa, relações como grande e pequeno, o maior, o menor, dentro e fora, tudo isso, nossa, temos milhares de livros. Depois vamos ter livros que vai trabalhar sobre a conduta na sociedade. Então, temos que compartilhar com os coleguinhas,
Para brincar, temos que fazer assim, pedir as coisas emprestadas, devolver, não mentir, não roubar, não. E, novamente, os livros para criança, seguindo esta forma, são instrutivos, são manuais de instrução, que são válidos, sim, que servem, claro que servem. Eu dei aos meus filhos, com certeza, desde sempre, sim. Tá joia esses livrinhos, eles adoram esses livrinhos, mas são manuais de instrução só. Também os adultos temos manual de instrução, né? Livros para aprender a ser feliz, livros para aprender a aceitar a morte, livros para aprender a viver melhor com as pessoas e ter sucesso. E nem tô falando de livro de autoajuda, nem tô falando disso. Esquecemos. Tô falando de livros que tem uma história, que estão, digamos, escritos como romances e tudo mais, mas são instruções para tal ou qual coisa. Isso é uma grande parte do que vemos como literatura está fazendo parte disso. Enfim, para esses textos instrutivos, a mensagem é fundamental, é o grande elemento, tá? E aqui eu vou ser um pouco bruxa, desculpem, vou me atrever a dizer, para mim não são literatura, tá longe de ser literatura. Tá bem, pode ser, servem, sim, servem, mas não é literatura, não chega a isso. Para mim não sai disso, de serem instrutivos. E os instrutivos servem, gente, para um monte de coisas. Então, para estar formando a minha criança, claro que eu vou usar isso, que ainda mais podem ser muito divertidos. Então, é muito mais divertido aprender a fazer xixi no banheiro, lendo um livrinho divino que vai acompanhar a criança, ela vai lembrar da historinha e tudo mais, do que estar dizendo blá blá blá, mas não é literatura. Tá bom? Então, aí eu vou estabelecer um limite. Sim? Bem, no texto de literatura para crianças, tem que ter aventura, tem que ter emoção, tem que ter algo para descobrir, tem que te levar numa viagem. A literatura tem que te levar numa viagem, tem que tirar você da onde você está, possibilitar o teu movimento, mas, gente, a arte é assim, porque quando eu vou assistir uma peça de teatro, quando eu vou ver um show de dança, quando eu paro na frente de um quadro belíssimo, uma escultura, quando eu vou ouvir música, o que eu consigo é sair da realidade, é o nosso grande escape desse mundo, onde valorizamos as melhores coisas deste mundo. Porque ver um quadro maravilhoso pintado do mar te transporta e te leva a esse mar maravilhoso que você ama. Então, é uma coisa muito diferente ao cotidiano. É uma coisa muito diferente. Isso é o que nos oferece a arte. É a melhor coisa que temos os seres humanos. Então, a literatura tem que ser assim. Se eu não estou saindo, se eu não estou, por mais que seja um livro documental, que seja um livro de história da história dos homens, tá maravilhoso, mas eu tenho que entrar nesse momento, nessa situação e viver tudo isso. Então, a viagem, não como uma... Às vezes se fala muito, né, da literatura com a viagem, mas
conhecer outros lugares. Não conhecemos outros lugares. Só conhecemos outros lugares quando vamos a esses lugares. Isso é o que querem vender pra gente, com esses programas mostrando o Caribe, mostrando coisa. A gente só conhece os lugares quando tá nesses lugares. Tem uma propaganda, não lembro do que, mas que o cara fica souvenir, as lembrancinhas e lugares, assim, o cara começa a quebrar tudo. E a ideia é que ele viaje. Pra que eu quero a lembrancinha? Quero ir e ver. Bom, não é isso, tá? Então nós não falamos da viagem na literatura com o fato de dizer agora eu conheço a Grécia, porque eu li um livro sobre a Grécia. Não conhece nada. Você vai conhecer a Grécia quando estiver na Grécia, tá? Mas a viagem é uma viagem simbólica, é uma viagem que te tira desse lugar onde você está, que te transporta ao outro, mas não a esse lugar geográfico, te transporta a um universo que sai desse que você está vivendo agora. Sim? Para mim é aí, esse é o centro da literatura e da literatura infantil também.